Estamos de volta. Falar mais um pouquinho sobre a Páscoa, que tem tanta coisa, né? Como eu falei do símbolo já da árvore, agora eu vou falar da cruz. Todas as religiões e ideologias têm seu símbolo visual que exemplifica um aspecto importante de sua história ou crença. O cristianismo adotou como um dos da época da Paixão e Páscoa a cruz. Já a partir do segundo século, os cristãos desenhavam, pintavam e gravavam a cruz como símbolo visual de sua fé. Estou usando uma cruz aqui, né? A cruz é um símbolo. Faziam o sinal da cruz em si e em outras pessoas que criam em Jesus. Esse sinal da cruz é prática do catolicismo, né? Já outras religiões, as evangélicas, luteranas, né, não fazem mais o símbolo da cruz. Além da cruz, que é um símbolo bíblico, encontramos ainda muitos outros elementos simbólicos populares que são associados à Páscoa e ao cristianismo. O peixe. O peixe foi um símbolo muito importante na vida dos primeiros cristãos. Surgiu na época da formação das primeiras comunidades cristãs, quando Jesus já não mais vivia entre nós e seus discípulos. O imperador romano e outras religiões queriam acabar com o cristianismo, mas os seguidores de Jesus não cederam às ameaças e continuaram reunindo-se, ensinando e vivendo o que Jesus havia dito. Essas pessoas resistiram à perseguição e criaram um símbolo, e como este foi escolhido, a palavra peixe em grego, que é um acróstico de confissão de fé. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Esta foi uma das maneiras que aqueles cristãos utilizaram para continuar se encontrando, testemunhando a fé em Jesus e resistindo às perseguições. E mesmo nas casas, eles faziam um símbolo pequenininho por aí, o peixe, um símbolo. Então, eles se conheciam entre si, eles não podiam falar, eles tinham o símbolo que era o peixe. E agora temos o coelho. O coelho, como símbolo da Páscoa, faz parte dos costumes trazidos pelos primeiros imigrantes alemães ao Brasil. Para eles, a figura do coelho era muito significativa, pois na Europa, a época da Páscoa coincide com o início da primavera. Após o período duro de inverno, o frio começa a ceder espaço aos raios do sol, a neve derrete, dando lugar à alegria dos brotos de árvores e flores. Os animais estão livres para deixarem seus abrigos, festejando a liberdade. Por isso, quando o coelho deixa a sua toca, é sinal que o inverno está chegando ao fim e é o começo de um novo tempo. E o coelho, como quando a gente vê um coelhinho, ele é muito curioso, né? Ele mexe as orelhinhas, aquele olhinho vermelho dele, né? A orelha, ele faz aquele... o Cleiton está imitando um coelho, né? E então, por isso, ele também é o símbolo da Páscoa. O coelho também é utilizado como símbolo pascal por ele ser muito fértil, de grande potencial multiplicador. Quer dizer que isso multiplica os cristãos a fé. A figura do coelho entucado nos faz recordar o inverno dos discípulos, com as portas fechadas e com muito medo após a prisão e a crucificação de Jesus. Assim como para o coelho existe a esperança com a chegada da primavera, também para nós a esperança com a chegada da primavera é concretizada na ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa nos convida a celebrar a primavera da fé,
da esperança e do amor no final definitivo do inverno de morte, de desespero, de injustiça e de ódio. É a vida que supera e vence a morte. Os cristãos são desafiados a multiplicar e espalhar a igreja viva de Cristo por todo o mundo. Então, nós sabemos que morte não é fim, mas sim princípio. Essa é nossa fé, nossa esperança, de todos nós. Agora temos a tradição dos ovos. Quem não conhece, quem não gosta, eu penso assim que na Páscoa todo mundo desperta dentro de si um pouco aquele lado criança, ele revive, ele relembra como era no tempo, procurar os ovinhos, aquela alegria, os pais, reunido com os pais, família, que eu sempre bato nessa tecla família. Então, antes mesmo da Páscoa, já havia a tradição de se pintar, enfeitar e trocar ovos. Os chineses antigos pintavam os ovos e presenteavam os amigos no início da primavera. Os cristãos, com o passar do tempo, também adquiriram esse hábito. E alguns reis chegaram até de trocar ovos de metais preciosos. O ovo de chocolate surgiu por volta de 1800. Ele é o principal símbolo comercial da Páscoa. Apesar disso, sempre que for abrir um ovo de Páscoa, lembre-se do espírito, do significado espiritual dessa festa, enchendo o seu coração de fé, de esperança para uma nova vida. Como nós sabemos, Páscoa não é só chocolate, não é só guloseima, não é só comer, alimentar o corpo. Vamos lembrar o real significado da Páscoa, que é morte, ressurreição, vida de Jesus Cristo e de nós todos. Luzes, velas e fogueiras fazem parte do ritual que acontece na vigília pascal, no momento de acender o círio pascal, fogo esse que vai ser utilizado para reacender todas as velas na igreja que foram apagadas. Água e óleo são abençoados pelo sacerdote durante as cerimônias da Semana Santa. A água simboliza a pureza, a purificação e a renovação. O óleo é usado em ritos sacramentais do batismo, da crisma e da unção dos enfermos. É o sinal da libertação do espírito, que todos nós sabemos, quando chega a nossa hora derradeira, o que fica aqui é nosso invólucro, mas o espírito é desprendido e ele é eterno, certo? Cordeiro representa a libertação. Jesus é o novo cordeiro, sacrificado e santificado na cruz em favor de todo o seu rebanho. A colomba, o pomba pascal, representa a vinda do Espírito Santo com a ressurreição de Jesus. Hoje até dentro da culinária nós temos, assim como temos o panetone, a pomba pascal, né? Então até ontem alguém me pediu o que é isso, como é feita. Ela é feita do mesmo sistema do panetone, a mesma massa, ou com frutas cristalizadas, ou com pinhos de chocolate, enfim. É também mais uma tradição, essa é um símbolo mais comercial já, né? Porque é comercializado, mas o símbolo mesmo é aquela pomba branca, né? Que quando nós lembramos o Espírito Santo, vemos aquela pomba branca que é sinal de cristianismo. O girassol, sua corola sempre voltada ao sol. Nós podemos observar um girassol, ele sempre se vira em direção ao sol. É o cristão, simboliza o cristão voltado em busca de Jesus. Pão e vinho simbolizam todos os mistérios que envolvem a ceia pascal. Eis o meu corpo, eis o meu sangue, deste Cordeiro de Deus, Jesus, né? Então, esse é o sino. O repicar dos sinos, quebrando o silêncio da paixão, relembra a vida e a ressurreição de Jesus Cristo e é um chamado aos fiéis. Então, no domingo santo, no domingo de Páscoa,
o sino até parece que ele tem um outro repicar, mais alegre, mais festivo. Ele acorda nós, ele nos chama para o culto, para a missa, ou simplesmente para fazer uma devoção, para nos lembrar que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E o nosso tempo está chegando ao fim. Queria falar um pouco ainda como era a Páscoa antigamente, mas cada um relembra a sua Páscoa e reviva a sua Páscoa. Vamos nos reunir famílias, vizinhos se falarem, se cumprimentarem, se visitarem, para tomar um café juntos e lembrar Jesus Cristo. A todos uma abençoada e feliz Páscoa. Até um outro dia.